Saudações sustentáveis, pessoal, aqui é o professor Paulo Vieira. Nós vamos ter mais um conteúdo da disciplina UB 114, Sistemas de Abastecimento de Água, do curso de Engenharia Urbana da UFOP. Neste vídeo, trataremos sobre o conteúdo a respeito das estações elevatórias de água nos sistemas de abastecimento de água para o consumo humano. Nós temos, nas linhas típicas do sistema de abastecimento de água, as unidades elevatórias, tanto para sistemas com captação com água superficial, como a gente vê aqui nessa ilustração aqui do lado esquerdo da tela, quanto também em sistemas de abastecimento de água com captações subterrâneas. Então, nós vamos ver que ao longo desses sistemas de abastecimento, desde a captação até a distribuição, nós teremos aí elevatórias de abastecimento de água, em função aí, basicamente da necessidade de levar água uma cota superior àquela que nós estamos, então, inicialmente captando a água ou produzindo essa água, ou mesmo também devido à necessidade de aumentar aí parâmetros operacionais como vazão e também pressão na rede e em tubulações. Trazendo aqui inicialmente alguns conceitos, então as estações elevatórias são instalações destinadas aí a transportar e elevar água. Em sistemas de abastecimento de água, elas podem ser utilizadas na captação para recalque de água de mananciais, de superfície ou de poços rasos e profundos. Já na adução para o transporte dessa água de um ponto ao outro, por exemplo, a adutora de água bruta, que nós vamos ver da captação até a ETA, ou da ETA até o reservatório, em várias etapas do tratamento. Então, dentro da estação de tratamento de água, de um ponto para outro, a gente pode estar utilizando uma elevatória, e na distribuição para aumento de pressão nas redes, aí, levando a água a pontos mais distantes ou mais elevados. Os componentes típicos de uma estação elevatória são poço de sucção e a casa de bomba, equipamentos eletromecânicos como motor, bomba e o quadro elétrico, tubulações de sucção e recalque e equipamentos acessórios e conexões do edutor e barrilete que nós veremos adiante. Então, essa ilustração traz para nós aqui o funcionamento típico de elevatórios no sistema de abastecimento de água. Então, logo na captação, então a gente vendo aqui esse desenho, essa ilustração aqui, no sentido aqui da esquerda para a direita da tela, nós temos então um manancial aqui superficial, um rio, por exemplo, e aí tem a captação de água nesse rio, onde eu vou ter, então, uma estação elevatória de água bruta, Então, esse rio, esse manancial está numa cota inferior, por exemplo, a ETA, e aí eu preciso, então, de elevar aí essa água, de um ponto mais baixo para um ponto mais alto, e aí eu vou utilizar, então, um sistema de bombeamento aí, através de uma estação elevatória. Então, eu tenho esse primeiro elevatório aqui, que seria elevatório de água bruta, e aí na estação de tratamento de água, por exemplo, de um ponto ao outro, da água lá do processo de filtração, por exemplo, para desinfecção, eu posso ter uma elevatória dentro da ETA, mas o mais comum é a gente ter essa elevatória posteriormente à ETA, E aí eu tenho uma elevatória de água tratada na tubulação adutora, que vai levar, então, água para o meu reservatório. E aí eu posso estar utilizando uma outra elevatória de água tratada após esse reservatório inicial, por exemplo, para atender parte da minha cidade, então esse reservatório ele estaria atendendo essa parte dessa cidade por um sistema de gravidade.
mas essa outra parte dessa cidade que eu teria, né, bairros aí, né, com redes aqui e uma cota superior a esse reservatório, então eu precisaria estar elevando essa água novamente para um outro reservatório, né, e aí eu vou ter utilização então vou ter uma necessidade de utilização de uma estação elevatória de água tratada, né, para outro reservatório, onde pode seguir aqui por gravidade, num primeiro momento, né, então nessa primeira rede aqui, e já nesse segundo momento, né, por exemplo, num ponto mais alto do bairro, eu vou precisar então de uma outra elevatória de água tratada, e aí uma elevatória utilizada para a redistribuição, eu já vou chamar então de booster, né, e aí eu vou ter então essa necessidade. Então essas aqui são, né, o posicionamento típico, né, de elevatórias que possam ocorrer aí dentro do meu sistema de abastecimento de água. Trazendo aqui algumas informações, né, alguns conceitos lá da hidráulica aplicada, né, então a título aqui de relembrar alguns conceitos, né, e aí inicialmente a gente traz aqui esses conceitos relacionados à representação esquemática de um sistema típico de bombeamento, né, utilizado em um sistema de abastecimento de água, né. Então, o sistema típico de bombeamento, né, nossa estação elevatória, né, ela então, a gente, né, levantando aqui aquelas conexões, aquelas partes, né, do nosso sistema elevatório aqui, do conjunto motobomba. Então, a gente tem essa primeira aqui, né, que seria, né, a válvula de pé com crivo. Então, eu tenho, né, na minha instalação aqui elevatória, né, no meu bombeamento, eu vou ter, né, essa válvula de pé com crivo, né, da linha de sucção, tendo aí como finalidade manter, né, essa válvula instalada, né, nessa parte, no início da minha, né, na minha extremidade da linha de sucção, né, tendo então a instalação dessa válvula para retenção dessa água, né, a linha de sucção não ficando vazia, né, permanecendo sempre com água nela, para evitar, por exemplo, a entrada de bolhas, né, e aí evitar aí problemas devido a essa entrada de ar na linha de sucção. Posso manter também, né, uma válvula com crivo que evita então a entrada, por exemplo, de sólidos, né, para a linha de sucção. O ponto 2, eu já vou ter, então, uma redução, né, dessa linha de sucção, dessa tubulação de sucção na entrada da bomba, né, então tende a ser, né, um diâmetro maior, né, na linha de sucção para a entrada da bomba com um diâmetro menor, então é a conexão, né, que sucção com a bomba. No 3, eu vou já ter uma peça, né, que vai ampliar, né, vai ter uma saída menor da bomba para para um diâmetro um pouco maior, para a linha de recalque, né? Então eu tenho essa ampliação aí concêntrica. Uma outra parte aqui importante do bombeamento é a válvula de retenção, né, para evitar que a gente tenha aí, né, um retorno da água da tubulação, caso a bomba venha parar, então aquela água que está na tubulação de recalque, né, ela retorne aí para a bomba e aí causando prejuízo para a bomba, né, tendo essa coluna d'água toda aí, impactando a bomba. Então a gente instala, né, tem uma instalação de válvula de retenção que vai reter essa água aqui na coluna, na linha de recalque. A próxima conexão que a gente tem é a válvula ou registro, né? Então, tanto para poder parar o sistema, para fazer alguma manutenção, né? Ou assim como também para regular a vazão, né? Então, pode ser utilizado, né, uma válvula
para regular a vazão aqui, né, essa válvula registro, que a gente vai reduzir então, né, o diâmetro ali, a passagem da água, né, pela tubulação, através aí do estrangulamento do diâmetro, da seção, né, do tubo ali. No entanto, ela não é o mais recomendável, né, porque você está trabalhando com a bomba com aquela, né, potência máxima dela. Então, existem outras formas de reduzirmos esse trabalho da bomba, né, que através, por exemplo, né, de uma instalação de redução de velocidade dessa bomba, né? E o próximo ponto, né, a gente tem aqui o ponto 6, que seria a própria bomba, né, que é esse equipamento onde eu vou transformar ali aquela energia mecânica na energia hidráulica, né? Então, vou passar para o meu fluido, né? O meu líquido ali, a água que eu estou bombeando. Então, essa energia mecânica que está vindo do motor, que é o próximo ponto, né? Que é o motor de saneamento, que vai então, né? No caso aqui, a gente tratando, né? De uma bomba com motor elétrico, né? Ou o motor através de uma outra fonte de energia, aí eu tenho então essa indução, né, da energia mecânica, né, através, né, desse movimento da bomba, né, e aí com esse contato com o líquido, né, eu vou ter então essa energia mecânica repassada para a energia hidráulica. Então esses são os componentes aí, né, principais aí do sistema, né, do conjunto aqui motobomba, né, para então ter esse funcionamento básico aí do bombeamento. Lembrando, né, que uma forma mais adequada de controlarmos essa vazão, ao invés de utilizarmos uma válvula, um registro, né, como foi colocado aqui no ponto 5, né, como uma possibilidade, utilizar um inversor de frequência, né? Então a gente vai alterar a frequência de rotação ali da bomba, e aí a gente, né, consegue com isso aí ter o menor giro, então ter uma menor velocidade dela, uma menor transferência de energia através dessa energia mecânica aí. Então a gente pode, né, controlar aí essa vazão através de um inversor de frequência. Aqui a gente tem uma representação nessa figura de outros parâmetros aí, né, hidráulicos típicos, né, de uma elevatória, pegando lá, né, os princípios da hidráulica básica, né, da hidráulica que a gente vê aí básica aplicada, né, no transporte, né, de água, né, e destacando aqui no transporte de água para o abastecimento de água do nosso sistema. Então, essa figura ela ilustra para nós aqui um sistema de bombeamento, né, onde a gente tem uma bomba de sucção, ela está posicionada numa condição onde a gente chama de sucção negativa, né, onde a bomba, né, ela vai estar abaixo da coluna do poço meu de sucção, né? Então a minha linha de sucção aqui ela vai ser negativa em relação a esse posicionamento, né? E eu tenho aqui, né? Então tem esse poço de sucção onde a bomba está instalada, né? A instalação da bomba e a minha tomada de água aqui, né? Então um nível aqui que a gente está vendo nesse ponto 1, né? Eu vou recalcar essa água por essa instalação. Então tem a linha de sucção, a bomba, né, o motor instalado, até levar para né, a linha de recalque, onde eu vou estar levando essa água para um ponto 2. Né? Então a gente observa aqui que tanto o ponto 1 quanto o ponto 2, eu vou estar aqui sob pressão atmosférica, né? Isso vai ser importante para definir as cargas, né, de energia que eu vou estar considerando para poder movimentar esse líquido, né, ou transportar esse líquido. Então, tem que considerar ali daqueles parâmetros hidráulicos, né? Eu tenho lá, né, um desnível. Naturalmente eu tenho inicialmente, né, a gente tem um desnível geométrico de um ponto inferior a um ponto superior, né?
Então, essa é a informação, né, inicial que eu tenho. E eu tenho também uma outra informação inicial, que é a vazão que eu tenho que transportar, né? Então, dos parâmetros hidráulicos, né, a vazão que eu vou transportar é o primeiro parâmetro hidráulico que eu vou considerar, e aí vai ser aquela vazão de projeto, né, que eu vou estar considerando ali, por exemplo, a vazão no sistema de produção, que eu vou considerar lá, né, o K1, ou a vazão, por exemplo, dentro do sistema de distribuição, né, na rede de distribuição, que eu vou considerar, além do K1, o K2 também, que seria aquela hora de maior consumo, além do dia de maior, né, consumo, que é o K1. Então, a vazão, ela é o parâmetro inicial aí de projeto, ou o parâmetro hidráulico inicial, né? E depois eu considero a minha altura manométrica, né, um outro parâmetro, ela que vai trazer para nós a necessidade de energia, né? Qual a energia que eu vou ter que colocar nessa bomba para transportar a água, né? Então, transportar a água desse ponto onde a água vai chegar na bomba, né? Até nesse segundo ponto aqui, né? Nesse ponto onde eu pretendo elevar. Então, a minha altura manométrica vai me indicar, então, essa energia necessária, né? E aí a gente representando essa energia necessária, ou essa energia que precisa ser absorvida pelo líquido, né, para se deslocar nesse ponto, eu representando isso de forma, né, cartesiana, né, através de cotas, eu tenho lá, né, a minha energia, né, a minha energia de posição, a minha energia de pressão e a minha energia cinética, né, já que eu vou estar deslocando esse líquido. Então, essa é a energia, a equação de energia que eu vou estar utilizando, né, e aí convertendo essa equação, né, para uma situação que a gente tem, né, de levar água de um ponto para outro, né, sob pressão atmosférica, e aí aqui, usando esse exemplo, né, dessa figura onde a gente tem uma bomba de sucção negativa, né, a gente então, né, considera, né, essa altura manométrica aí, que eu preciso, ou essa energia que eu preciso, né, despender ali na bomba, para levar, né, desse ponto, né, para o ponto 2, eu vou ter então, né, que vencer aí, né, essa altura geométrica, né, vou ter uma altura geométrica desse ponto, né, mais, né, a minha carga, né, a minha carga cinética, né, que vai indicar, então, o meu deslocamento da água, mais a perda de carga. E aí, representando aqui dessa forma cartesiana, né, em cotas, né, eu tenho, então, a minha altura manométrica, né, necessária, e o que vai acontecer ao longo dessa linha, né, de recalque, né, em termos tanto da energia, né, da energia sendo consumida pela a perda de carga, né, esse ΔH aqui, assim como a energia consumida para o deslocamento do líquido. Aí eu tenho, então, a construção dessas duas linhas aqui, né, de carga aqui, né, a linha de carga da perda que eu vou ter, né, e a linha piezométrica que vai me indicar, então, né, essa perda aí de energia, né, que vai ocorrer em função do deslocamento do fluido, né. Então, eu tenho aí, né, de forma representativa, a altura manométrica sendo calculada para essa condição dessa forma. E uma outra parâmetro hidráulico importante para o dimensionamento, né, de sistemas aí elevatórios, pensando especificamente aqui na questão, né, da bomba, né, eu tenho uma necessidade de repassar para o sistema de bombeamento energia, né, então, para ser deslocado essa água, né, desse ponto inferior, né, até um ponto superior, e aí essa bomba ela vai precisar então receber essa energia do motor, né? Inicialmente eu calculo qual que é a demanda que eu tenho de energia através, né, da potência hidráulica que eu preciso, né,
que eu demando, né? E aí para então fazer esse deslocamento dessa quantidade de água, né? Então eu vou ter lá os parâmetros relacionados ao fluido, né? O peso específico da água, a vazão que eu quero transportar e essa altura manométrica que vai corresponder então a essa energia necessária aí para transportar essa água por esse tubo, por essa distância e vencendo então esse desnível aí geométrico, né? Então eu tenho, né, a potência hidráulica, né, sendo conhecida. No entanto, a gente sabe que o motor ali, né, quando passa essa energia para a bomba, existe uma perda de energia na bomba devido ali aos elementos físicos da bomba, né? Então, e também através de perdas de água e de energia que possa ocorrer. E aí eu introduzo então um outro elemento, né, nesse levantamento então da potência, né, necessária, né, que seria esse trabalho que precisa ser feito pela bomba para então repassar essa energia necessária para o deslocamento do fluido. E aí eu tenho que considerar então uma potência da bomba adicionando aí um rendimento nela, né? Qual que é o rendimento que ela consegue dar para esse trabalho que está sendo feito e para essa energia que vai ser repassada, né? Então, eu introduzo nessa equação, né, como a gente estava vendo aqui. Um outro destaque importante dos elementos hidráulicos de um sistema de bombeamento são as curvas características, né? E aí a gente tem para cada bomba, né, pegando aí como exemplo aqui no caso dessa figura, uma curva característica de bombas centrífugas, né? São aquelas mais utilizadas, né? Tanto pelo aspecto em termos de eficiência, quanto também pelo custo, né? Pelo investimento, principalmente pensando aí em sistemas, né? De captação superficial. Mas aí a gente tem, então, para cada bomba, né, para cada conjunto ali, estabelecida essa curva característica dela, que vai ser em função, né, dessas variáveis da vazão, né, a gente tem aqui no eixo das abscissas aqui, a vazão, né, assim como também daquelas variáveis, daquelas ordenadas, né, no eixo aqui das ordenadas, das funções aqui, que seria a altura manométrica e a potência, né? Então, nós vamos ter essa relação, né, de variação da vazão com a altura manométrica, né, assim como da vazão com a potência. Então, vamos observar inicialmente aqui a curva característica que a gente tem, né, desses dois elementos aqui, que seria a vazão, né? Então, eu tenho uma vazão, né, estabelecida por uma determinada bomba, e aí, para isso, lembrando lá na equação, né, de potência da bomba, a gente vê que é diretamente proporcional à vazão, né, que nós vamos transportar. Então, na medida que eu vou aumentando a minha vazão, né, de projeto, né, a minha vazão da bomba, né, a ser recalcada, eu vou também aumentando, né, a minha potência necessária para a bomba. Então, para essa determinada bomba apresentada aqui, né, nesse exemplo, né, dessa figura, eu tenho então, né, uma vazão de 100%, né, eu encontro essa potência, né, também, né, de 100% da bomba, né, então eu tenho essa curva característica, né, de potência que vai variar aqui em função da vazão, né, então eu já tenho estabelecido para essa bomba. E assim como também eu tenho uma outra curva importante do sistema, que eu vou, né, rebater a minha curva do sistema, no caso aqui, mas que em uma determinada bomba eu já verifiquei isso, né, em laboratório, essas curvas, né, características. Aí eu tenho então a curva da altura manométrica, né, da vazão em relação à altura manométrica, né. E aí eu vou ter também um ponto, né, que eu vou descobrir um ponto ótimo, né, que eu vou chamar de ponto de projeto, que vai ser aquele ponto onde eu vou ter aí, né, que vai cruzar, né, o ponto, né,
da minha curva, né, da potência, né, da vazão e potência, assim como da altura manométrica, né, em função dessa vazão aí, né. Então eu vou achar um ponto ótimo de projeto da minha bomba, né, então para cada bomba, para cada conjunto eu tenho esse ponto ótimo, né, e é ele que eu tenho que buscar para trabalhar com o meu sistema, né? E aí eu tenho também uma outra curva nessas curvas características, que é a curva de rendimento. Então, nesse ponto, né, onde eu tenho esse encontro aí, né, da curva da altura manométrica e da potência, geralmente eu vou ter aí, né, o melhor rendimento da minha bomba, né? Então, para aquela altura manométrica, né, com aquela vazão que eu estou transportando, né, eu vou ter aí uma potência, né, demandada, né, onde eu vou ter um rendimento. Então, é importante a gente, né, relembrar aí essas curvas características, né, das bombas, né, para então ser utilizado aí no nosso dimensionamento. Gostaria então de destacar com vocês aqui, então, para o projeto de estação elevatória, algumas recomendações, né, nesse projeto. E aí a primeira seria recomendações gerais, que a ABNT 12214, né, que é projeto de sistema de bombeamento, traz aí como orientação inicial, né? Então, a gente tem ali vários elementos do projeto do sistema de bombeamento que são apresentados, né, na 12214. Eu gostaria de destacar aqui, né, alguns deles, por exemplo, a vazão de projeto, né, definição dela, o tipo e arranjo físico da elevatória, né, que vai ser em função lá, né, da situação da captação de água, definição do traçado das canalizações de sucção e de recalque, a de sucção, né, voltada ao ponto de captação, e a de recalque, né, em função da linha, né, adutora, principalmente. Características hidráulicas aí do sistema de bombeamento, escolha do tipo e número de conjuntos aí, né, motobomba, dimensionamento e seleção do material das canalizações aí, né. Então, o dimensionamento, né, hidráulico, diâmetro, assim como o tipo de material, né, dimensionamento do poço de sucção, estudos dos efeitos dos transientes hidráulicos, né, e seleção do dispositivo de proteção, né, para proteger a bomba de algum transiente hidráulico aí que possa impactá-la, né, seleção aí, né, aí chegamos então nessa seleção final desse conjunto, né, através do projeto básico, definição dos sistemas de acionamento, medição e controle, dimensionamento da sala de bombas, outros projetos, né, que seriam projetos complementares, né, que seriam projetos, por exemplo, de fundação, né, os projetos estruturais ali para poder, né, instalar todo o conjunto, né, o projeto elétrico, né, projeto de drenagem pluvial, se precisar também de alguma, né, necessidade de água ali. Então, esses projetos complementares também têm que serem, né, considerados, né? Ainda em relação a outras condições gerais, né, que essa BNT traz, que vale a pena a gente destacar aqui, seria, por exemplo, né, em captação direta no manancial, né, deve ser conhecidos aí isso em captação de manancial superficial, né, você tem uma captação de tomada direta da água, né, com tubulação de tomada direta, eu preciso de fazer lá um perfil, né, do fundo do manancial, no local de captação, com no mínimo 3 seções batimétricas. Isso quando, né, eu tenho aí de no máximo 20 metros, né, essas seções. Então, fazer essa topografia da calha, né, do rio ali, do corpo, né, e do manancial, que eu vou estar fazendo essa captação de água, justamente para saber, né, esse perfil, né, topográfico ali em relação a essa água que vai variar ao longo do tempo, né. Traçado aí da tubulação de recalque, né, aí nós vamos ver nas aulas lá de
adução, né, esse traçado aí em função dessa tubulação adutora, né, em termos da distância, das cotas, do tipo de material, né? Então, a tubulação de recalque vai estar relacionada a essa tubulação adutora. Casa de bombas, né? Então, aí ela informa, né? Ela recomenda algumas orientações, por exemplo, número mínimo de bombas igual a 2 unidades. Um outro ponto importante para elaborarmos então os projetos das estações elevatórias seria as características e dimensionamento aí do poço de sucção, né? Então, o poço de sucção, e aí a gente vendo aqui o tipo de instalações da bomba em função do poço, né? Então, a gente teria ali uma primeira opção que seria o poço úmido, né? Que seriam esses sistemas considerados economicamente mais viáveis e também ele é bastante utilizado, tendo em vista que reduz aí ocorre essa redução na altura de sucção e da escorva da bomba, né? Ocorre sempre isso aí, né? Entretanto, a manutenção fica prejudicada devido à dificuldade de acesso à bomba, já que ela fica dentro do poço ali dentro, né? Ela fica dentro da água de fato, né? Então a gente tem ali o poço sucção, onde a gente tem esse tipo de bomba, né? Submersível ali, né? Submersa, né? Ali no poço diretamente dentro da água, né? E o poço seco, né? Que é uma instalação abaixo do nível da água, então a gente tem, né? O poço seco, onde é instalado a bomba, né? E aí eu tenho, né, essa tubulação de sucção, né? A linha de sucção instalada, né? Diretamente, né? Na água aqui, né? Mais abaixo do nível da água ali do poço, né? Do poço de sucção que eu vou ter, né? Atendendo aí aos requisitos de altura na sucção, escorva, manutenção da bomba, mas nem sempre é viável economicamente devido principalmente à topografia. Então, nem sempre é viável em função da topografia, e lá nas tomadas de água, né, na aula de tomada de água nós falamos um pouco sobre isso, né, inclusive, né, da possibilidade, por exemplo, de instalação em local onde próximo das margens da captação, né? E aí tendo a possibilidade aí de ter aí uma enchente do rio, então são locais que não são, né, propensos a isso. Então, motores das bombas centrífugas podem ficar fora do poço de sucção, abrigados aí das intempéries, né? E as bombas submersíveis que possuem motor blindado, acoplado à bomba, né, podem ficar imersas aí na água do poço de sucção, né? Então, esses tipos de bombas aí mais adequadas, né, ou adequadas para cada tipo de poço, né? E aí a ABNT ela traz para nós, né, a 214, para o dimensionamento do poço de sucção, né, algumas recomendações. Então, por exemplo, a submergência mínima da entrada da tubulação de sucção, então lá de 2,5 vezes o diâmetro interno dessa tubulação, ou pelo menos a 50 centímetros aí de submergência mínima, né, dessa né, entrada da tubulação de sucção. Distância do fundo, olha lá, distância mínima entre a parte inferior do crivo, né? A gente usando o crivo ali na extremidade da tubulação de sucção, né? E o fundo do poço, pelo menos uma vez o diâmetro, né? De uma vez a uma vez e meia o diâmetro da tubulação de sucção, ou pelo menos a 20 centímetros do fundo, né? Distância mínima da parte externa da tubulação às paredes, então, né, a distância que o tubo, né, da tubulação de sucção vai estar das paredes ali externas do poço de sucção, né, então, pelo menos uma vez, né, o valor do diâmetro utilizado da tubulação, ou pelo menos a 30 centímetros, né, da parede, aí, ele estando, né, localizado.
ocorrendo aí maneiras de assegurar aí um escoamento mais uniforme e menor perda de carga na tubulação de sucção, tendo então a entrada em sino, né, em forma de sino, que a gente vê então aqui nesse desenho, né? Então, uma tubulação de sucção em boca de sino, então na entrada da tubulação de sucção, né, eu instalo aí né, essa entrada em forma de sino, né? E aí tendo, né, o diâmetro maior dessa entrada, né, pelo menos 1,5 × 2 vezes, né, o diâmetro então da tubulação de sucção, né? Essa é uma alternativa então para a gente evitar então essa perda de carga, principalmente quando a gente instala, né, o crivo. Uma outra recomendação também, né, para projeto de instalação das estações elevatórias seria o dimensionamento hidráulico e mecânico, né, do conjunto motobomba. E aí, seguindo aquele passo a passo, né, aquele levantamento, né, e o dimensionamento hidráulico lá, dos parâmetros hidráulicos, então a gente tem, né, a definição da a vazão de recalque, a altura manométrica, né, seguindo então para o cálculo ali do diâmetro de recalque, o cálculo do diâmetro de sucção, então definindo a potência da bomba, e aí se tiver peças especiais na linha, né, curvas, válvulas, né, registros, tudo isso aí a gente considerando, inclusive para a perda de carga, e aí definir a altura manométrica e influenciar até na potência da bomba. Eu gostaria de destacar alguns desses itens aqui. Então, por exemplo, a vazão a ser recalcada, é importante a gente considerar lá, né, o consumo diário, né, que vai ser demandado no nosso sistema, qual que vai ser a jornada de trabalho na bomba, então a captação, então, por exemplo, utilizando, né, uma elevatória na captação, a jornada de trabalho vai ser ali de quantas horas que eu vou estar trabalhando, e aí, então, né, verificar qual que é a vazão que eu tenho que trabalhar, então, para aquela quantidade de horas. Número de bombas, então, né, como foi recomendado ali, pelo menos a utilização de 2 bombas, e deixando sempre uma, inclusive, ali em stand-by, né, isso favorece, né, o bombeamento, porque se caso uma bomba estragar, a gente, né, não para o sistema, né? Então, tabelas aqui, então essa tabela é uma tabela que traz uma estimativa de consumo diário de água, né, para cada tipo de edificação, então a gente já falou um pouco sobre isso, né, mas é para ilustrar essa questão da quantidade de água, né, então essas tabelas para projeto, elas são bastante úteis, né. Um outro elemento, então, de projeto também, nesse, né, dimensionamento hidráulico, seria, então, a verificação das velocidades máximas e mínimas aí, e aí a gente utilizando aquelas recomendadas ali, por exemplo, na linha de sucção, né, na BNT 12214, então, velocidades máximas, né, variando em função do diâmetro nominal que a gente vai estar utilizando, né, na tubulação de sucção, né, então variando aí de diâmetros de 50 milímetros, né, até 400 milímetros, então a velocidade varia aí, né, recomendada de 0,7 metros por segundo até 1,5, né. Já a velocidade mínima, olha só, a gente vai ter uma velocidade mínima aí, né? Dependendo do tipo de material transportado, né? Se vai estar considerando ali, né, naquela água uma certa quantidade de matéria orgânica, ou, né, tendo sólidos aí siltosos, ou material em suspensão aí arenoso, né? Então uma velocidade variando de 0,3 a 0,45, né? Velocidade mínima no barrilete de 0,6, né? Velocidade máxima na tubulação de recalque 3 metros por segundo, velocidade mínima na tubulação de sucção, né? A água aí transportando matéria orgânica ou suspenso, material suspenso, né, siltoso aí, né, típico das nossas águas superficiais, né, então uma velocidade aí mínima de 0,3 metros por segundo.
água transportando suspensões arenosas, né, é uma velocidade aí de 0,45 metros por segundo. Então, essas são algumas recomendações para considerarmos ali no nosso pré-dimensionamento. No caso da potência da bomba, né, então a potência instalada ou a potência do motor, né, né, então a gente vai ter uma consideração, uma margem de segurança recomendável aí, né, para a bomba trabalhar com uma certa folga, né, e isso não forçar o motor da bomba, e isso antecipar todo o seu desgaste, o seu tempo de vida. Então, tem uma recomendação aqui em função da potência exigida, né, aquela potência hidráulica demandada, né, então até 2 CV, né, a gente usar uma margem de segurança aí a mais de 50%, né, para o motor, e aí, né, para cada faixa dessa a gente, né, recomenda aí, né, um percentual a mais, né, dessa potência, justamente para evitar essa fadiga, né, e essa redução do tempo de vida da bomba. A gente passando aqui para uma outra recomendação, né, que seria esse dimensionamento hidráulico, né, e mecânico aí do conjunto motobomba, e aí a gente utilizando, né, através daquelas informações ali levantadas do pré-dimensionamento hidráulico, a gente então utilizando o método de seleção, né, através aí dos catálogos de fabricantes, né. E o método para a seleção de bomba através do catálogo de fabricante, nós vamos usar pelo menos aí, né, 2 informações, né, que é a vazão, né, e a altura manométrica que nós vamos ter, né, para poder transportar água daquele ponto onde a gente está captando ela até o ponto desejado, seja a ECA, seja, né, um reservatório e tal, né? E aí a gente tem aqui, né, faixas típicas, né, o gráfico apresenta, né, dos tipos de bombas aí, né, centrífugas e mistas, axiais e alternativas, né? Então as faixas típicas que a gente tem aí para essa vazão, né? Então, por exemplo, para as bombas centrífugas, né, e mistas, a gente variando aí, né, uma faixa de vazão aí até 100.000 metros cúbicos por hora, né, e altura manométrica aí variando, né, uma altura de 0 até, né, uma altura de 1.000 metros, né, e aí naturalmente, né, que em função da vazão, nós vamos ter uma altura manométrica mais adequada, né? Então, é uma ampla faixa, né? Tanto de vazão quanto em função da altura manométrica que essas bombas aí conseguem, né? Serem utilizadas, né? Para o bombeamento. E aí, como que a gente pode proceder através desse método, né? Para a escolha da bomba através do catálogo, né, do fabricante. Então, o primeiro passo, a gente seleciona a série de bomba, né, por meio de gráficos pré-estabelecidos pelo fabricante, que estabelece lá as formas de se chegar até uma determinada série de bombas. Então, o fabricante ele tem lá, né, essa série de bombas e a gente vai, então, escolher em função desses 2 dados aí. Esses 2 dados de entradas nossos, né? Seleciona-se então a cobertura hidráulica, que é o segundo ponto, né? Depois de escolhida a série da bomba, a gente vem lá através de outros gráficos verificar então verifica-se, né, a bomba ou as bombas que alcançam a cobertura hidráulica desejada, né? Então, vazão e aquela altura manométrica. Então, a gente faz o estudo da curva característica, né? São utilizados os dados da bomba, né? E aí a gente vem verificando o rendimento, a potência exigida, o diâmetro do rotor, rotação e diâmetro das tubulações de entrada e saída, né? Então, a gente faz esse estudo característico da nossa, né, da bomba aplicada para a nossa necessidade. Então, observando aqui, né, através de um catálogo aqui desse fabricante, né? Então, o primeiro momento, né, eu vou estar escolhendo lá, né, a seleção da série da bomba, então eu vou, né, verificar aqui para cada série dessa de bomba, né? Então eu tenho uma série que
que vai de 25 a 150, né? E aí, para ela, eu tenho aqui, olha, uma faixa, né, de vazão e altura manométrica, né? Então, eu tenho uma série de bombas para 3.500 RPM, né? E a outra para 1.750 RPM. Nós vamos ver que, né, vai variar principalmente a altura manométrica, né? Então, essa série de 3.500 metros, então eu vou ter aqui mais, né, coberturas hidráulicas de bomba, né, em função aqui para uma necessidade de altura manométrica maior, né, que vai até 300, vai até 300 não, menos, né, então em torno de 150 aqui, olha, metros de altura manométrica, né, enquanto a de 1.750 RPM, né, ela é um pouco menos de 100 metros, né, que ela atinge de altura manométrica. Então, o primeiro passo é isso, né? Em função aí dessa necessidade que eu tenho, né, vazão e altura manométrica, selecionar uma série dessas. No segundo momento, eu vou então pegar a série daquela série escolhida, né, daquela bomba escolhida lá, né, daquela série. Então, eu escolhi uma série aqui, olha, 32125, né? E aí, daquele conjunto lá de série de 3.500 RPM, então eu vou ter lá o estudo dessa bomba funcionando, olha só, para diversas curvas aí de alturas manométricas, né, para diversas vazões. E aí eu vou verificar qual foi, né, o rendimento e o rotor, né, o diâmetro, né, do rotor aí que foi utilizado, né, para ela, e em função disso eu tive um melhor rendimento. Então, para aquela faixa que eu vou estar trabalhando de vazão e altura manométrica, eu vou verificar aqui, né, qual foi o rotor, né, que melhor atendeu, né? E aí eu verifico para outros parâmetros também, né? E verifico qual que é a potência, né? Inclusive a potência para aquele rotor utilizado, né? Que foi a potência a potência necessária, né, do motor, já considerando, né, aquela margem de segurança que eu vou deixar. Então, eu posso fazer, né, diretamente, né, depois de estabelecido lá a minha demanda de vazão, né, a minha faixa da vazão e da altura manométrica que eu vou estar trabalhando, eu venho, então, através do catálogo do fabricante. Um outro ponto importante do projeto da estação elevatória é a casa de bomba, né? O abrigo que a gente vai fazer, então, para instalar aí, né, as bombas. Algumas recomendações, né, são a construção dela fora dessas áreas de enchente, essas áreas, né, que possam ser alagadas aí no período das cheias, principalmente próximo dos rios, né? Nós já falamos um pouco sobre isso, até mesmo nas captações superficiais. Tem espaço necessário para operar aí, né, os equipamentos. Aí os catálogos dos fabricantes geralmente apresentam aí o tamanho, né, as dimensões do conjunto, né, da bomba e do motor ali. Então a gente consegue, né, através dessas dimensões, definir esse espaço necessário aí para fazer essa manutenção e tudo mais. Ter boa drenagem e possibilidade de esgotamento de água, né, caso ocorra aí uma enchente, né, um alagamento dessa área. Ter ventilação adequada, né, no caso de conjuntos com motor aí, né, motor aí com a combustível fóssil, né, diesel, né, que é muito utilizado, né, então ter essa saída de gases apropriadas, né, para não atrapalhar ali, né, não causar prejuízo ao operador ali, né, não causar essa dificuldade dele. Ter né, projeto contra incêndio, né, os equipamentos aí, está protegida contra a chuva, né? A gente está abrigada, então aqueles equipamentos que ficam, né, expostos aí, né, à chuva,
eles serem resistentes, né? Caso contrário, a gente tem esse abrigo aí, né, contra a chuva. Então, por exemplo, uma cobertura, né? Ter proteção térmica contra o excesso de calor, né? Porque o motor vai estar funcionando ali várias horas, né? Então, não causar aí, danificar nenhum, né, o material, né, nada que esteja próximo devido, né, a essa troca de calor que vai ocorrer. E ser construído dentro dos requisitos de segurança de estruturas de proteção sanitária, né? Então, na sequência, a gente vai ver, então, alguns exemplos, né, de estações elevatórias aí, em várias etapas, né, do abastecimento de água. Então, inicialmente, né, as estações elevatórias na captação, e aí a gente tem aqui o exemplo dessa estação, né, da Copasa, né, para atender, né, a Grande BH, instalada no Rio Paraupeba, né, ali no município de Brumadinho, né, é uma estação aí elevatória, né, com uma captação, né, a gente vê a captação aqui no Rio através, né, dessa tomada de água, né, com as comportas, né, diretamente. Então a gente não tem a tubulação de tomada, né, são as comportas aqui que vão acessar então para o canal de derivação, né, dessa água, né. Então, 5 metros cúbicos por segundo essa captação, o valor dela foi 128 milhões, né? E aí a gente tem um conjunto, né, grande de bombas aí instaladas para a captação. Então, cada comporta dessa, né, nós vamos ter aí um conjunto, né, de 2 bombas para fazer esse recalque dessa água, né, num percurso de 5,5 quilômetros. Essa estação ela ficou parada durante um tempo devido aí a lama, né, que desceu lá da barragem, a barragem da Vale, né, em Brumadinho, desceu pelo córrego do Feijão e aí acessou então o Rio Paraupeba e essa captação ficou parada aí devido às condições da água naquele momento. Uma outra, né, um outro exemplo aqui de estação elevatória, né, em captação de água, né, uma estação agora já com tubulação de tomada, mas uma tubulação de tomada com mangueiras, né, e flutuadores, né, que é a captação no Rio Santa Maria aí, né, em Colatina, né, no Espírito Santo, né, é uma estação que foi projetada, né, que foi construída pela Fundação Renova, né, devido aí depois do impacto, né, no Rio Paraupeba, né, e no Rio Doce depois, né, desculpa, no Rio Doce, né, uma estação aí que teve um custo de 3,5 milhões, né, para suprir 50% da demanda, né, da região sul de Colatina, né, uma cidade grande, importante aí, do Espírito Santo, né? E aí a elevatória a gente observa aqui com bombas centrífugas, né? Trabalhando aí com várias tubulações aqui de tomada de água, né? E uma estação elevatória que o sistema, né? O local de instalação dela está acima do nível do rio, né? Então, um local onde não sofre risco de alagamento, né? E ela não tem a casa de bomba, né, fechada, né, com abrigo, né, um abrigo fechado, devido a condições aí desse equipamento funcionar aí exposto, né. Então, nem sempre é preciso, né, devido ao equipamento que a gente vai utilizar, tanto, né, o conjunto, né, a bomba e o motor, assim como também o sistema elétrico, né. O sistema elétrico também ele pode ser, né, resistente a essas intempéries aí da água, da chuva, do vento, né, e do sol, né. Então, ele pode ficar também dessa forma. Mas, olha só, quando a gente tem estações de captação elevatórias aí do sistema de captação próximo a rios que tendem, né, como, né, no caso lá, achei lá em Cataguases, né, aqui a gente tem a captação de água de Cataguases, né,
Então, numa situação de cheia do rio, né, a captação de água ela foi inundada, né, nessa ocasião aqui, causando prejuízo, né, nas bombas, né, no motor, né, de todo do conjunto, né. Então o rio subiu muito, né. A gente observa até o nível, né, da água aqui na parede, né, dessa captação. E aí eles tiveram que implantar lá, né, um sistema de bombeamento, né, com essas bombas do tipo anfíbias e fazer uma nova instalação também da tomada de água, né? Então a tomada de água através, né, desses pontos de captação com esses poços diretamente, né? Então como se fosse a caixa de tomada de água, né? Com essas comportas parecida com aquela que a gente viu lá do sistema de Brumadinho, né? E aí a captação então ela foi, né, refeita lá com esse tipo de bomba que pode ficar parcialmente, essa bomba anfíbia, né, ela pode ficar parcialmente, né, submersa, né, no caso do rio abaixar muito o nível, e quando o rio subir muito o nível, ela pode ficar toda ali inundada, e a captação num ponto mais alto, né, a gente tem então as caixas de tomada com cada uma, né? Então aqui tem um exemplo, né? Tem uma comporta no fundo onde a água entra, né? E ela enche aqui e dependendo do nível do rio essa instalação aqui, essa caixa aqui pode subir mais o nível, né? Então a tubulação de tomada aqui, né? Aí já entra a tubulação da adutora, a bomba instalada no fundo, esse tipo de bomba aqui, né? Já é o conjunto completo, né? A bomba e o motor, né? Que fica todo submerso e aí ele já recalca a água, né? Para o nosso sistema, né, de abastecimento de água, né, e o abrigo aqui servindo para instalar, ficar, né, localizado as instalações elétricas. Um outro exemplo, né, de instalação aqui de elevatórias, né, uma grande estação, né, na época, né, que eu levantei esses dados aqui, ela estava em construção, né, em 2018, 2017, 2018, né, que era o novo sistema produtor São Lourenço da Sabesp, né, que teria ali uma vazão de projeto para atender 2 milhões de pessoas, né, nessa represa, né, na Cachoeira do França, em Biúna, né, então uma estação, né, localizada nesse represamento, né, olha só, um volume de uma vazão de 6,4 mil litros por segundo, né? E uma adutora, né? Isso chama muita atenção. Nós vamos falar um pouco sobre essa questão de adutoras, né? Em termos de distância, mas cada vez está ficando mais distante puxar água, né? De mananciais aí para grandes cidades, então 85 quilômetros. Então, com desnível, olha só, da represa até a estação de tratamento de água de 330 metros. Então, esse é o porte, né, que a nossa estação aqui elevatória, que, né, sendo instalada aqui nessa estrutura, né, ela precisa atender, né, essa quantidade de água para, né, esse desnível aqui da represa até o ponto onde a gente vai estar levando a água e durante um percurso de 85 quilômetros, né? Então a estação elevatória lá ela tem 4 bombas, mais uma em stand-by lá de 10 mil CV, né? Então a potência dela aí é uma potência extraordinária, né? Comparada a essas outras bombas que a gente utiliza aí convencionalmente, né? O investimento lá de 2,5 bilhões, né, que foi projetado na época, né, estimado, né, um investimento total, né, para essa estação de captação de água, né, onde a gente tem essa elevatória aí, de 5 bombas de 10 mil CV, né, então é uma coisa extraordinária mesmo. A parte das instalações, né, desse sistema produtor São Lourenço, lá da Sabesp, né, para atender a região metropolitana, né, São Paulo e região metropolitana. Aqui a gente tem uma figura, né,
ilustrativa aqui da planta desse sistema de captação de água, né? Que ela tem lá uns canais, né, de captação até atender ali os poços, né, de sucção de cada um sistema elevatório aqui do bombeamento, né? Então tem 4 bombas funcionando, mais uma ali stand-by, né? Aí já vendo aqui um sistema elevatório de água tratada, né? Então a gente tem aqui fotos de alguns sistemas. Então esse aqui, né, um reservatório e estação elevatória de água tratada da Sabesp lá em Praia Grande, né? Mas aqui aí a gente tem esse sistema aqui, né, de bombeamento, as bombas, né, desse sistema, bombas centrífugas aí a gente observa, né? E aqui a gente tem lá o sistema, né, do Rio das Velhas, da região metropolitana de Belo Horizonte, né? Então a gente tem a captação de água no Rio das Velhas, né? E aí o conjunto, né, os conjuntos, né, instalados nessa captação, né? São 5 conjuntos motobomba para atender 750 litros de cada um de 2.500 CV, né? 4 para 750 litros por segundo também de 2.600 e 3, né, conjunto lá para bombear 1.500 litros por segundo de 5.500 CV, né? Então é uma capacidade instalada muito grande, né, para esse volume, essa vazão toda de água demandada também, que é muita água, né? Estações elevatórias aqui, outros exemplos, né, de água tratada, estações menores, né, como essa aqui da Sabesp em Ilhabela, mas a gente observando aqui, né, a parte externa dessas estações, também estações, né, que ficam com seu sistema de bombeamento, né, como nesse caso aqui da Saneágua, né? A Saneágua é a empresa de saneamento de água e esgoto de Goiás, né? E é uma estação elevatória de água tratada, né? Então, um conjunto aqui externo, né, das estações, né? Não fica dentro de um abrigo, né? Como no caso dessa aqui de Alvarenga, né? Então, essas são as modalidades, as formas, né? Um outro conjunto aqui de estação elevatória também, um mega conjunto, né, que é a estação elevatória de água tratada lá no Rio, né, da SEDAI aqui, né, a elevatória do Lameirão, né, e aí tem um esquema aqui dessa estação elevatória, né, mas a gente trazendo algumas informações mais específicas dela, né, ela é a maior estação elevatória subterrânea do mundo, né, instalada a 64 metros abaixo do nível do terreno, né. A água recalcada aí da ETA do Rio Guandu, né, então a gente tem o recalque da ETA do Rio Guandu, com uma adução por túnel, né, pressurizado aí, por seção de 14 metros e extensão de 11 quilômetros, né? Então a gente tem essa adução. Nós vamos ver algumas fotos aqui. Então é muita água, né? Então né, o túnel de sucção, né? Esse diâmetro é enorme aqui, né? E aí vendo algumas informações aqui, então a capacidade de bombeamento dela, né? De 27.600 litros por segundo, né? Ou 2,4 bilhões de litros por dia, é muita água, né? E aí a gente tem lá um conjunto lá de 5 unidades de bombas, né? Para bombear 4.600 litros por segundo e 2 unidades de 2.300 litros por segundo. A altura manométrica, que é uma outra informação que chama bastante atenção, de 117 metros de coluna d'água, né? Então, é uma mega, né, estação elevatória de água tratada. E aí a gente tem também dentro do sistema de abastecimento, como foi falado no início dessa aula aqui, né, a elevatória do tipo booster, que é instalado aí no sistema de distribuição. Então, quando a gente tem uma parte mais alta de um bairro, né, e a gente tem a rede de distribuição, nós precisamos, então, elevar essa água de um ponto mais baixo da distribuição para um ponto mais alto, né? E aí a gente pode ter, né, esse tipo de bomba instalada, né? Um tipo de bomba que a gente tem aí
a bomba e o motor instalado diretamente, né, no conjunto só. Outros tipos de bomba, por exemplo, bomba centrífuga, né, instaladas aí tem um exemplo aqui, né, uma figura, né, essa foto aqui de um booster, né, justamente nesse sistema de distribuição, né, então o abrigo de um booster, né, e aí a gente tendo, né, nele essa bomba, né, junto com o motor, para poder então recalcar a água de um ponto mais baixo para outro. Então, aqui a gente tem uma figura ilustrativa de um croquis de estação de elevatório do sistema de abastecimento de água. Então, a gente tem lá as bombas, né, as bombas em operação, podemos ter, né, aí podemos ter, né, projetado, né, a possibilidade de utilização de outros, de ampliação, né? Então a gente vai podendo ser instalado em etapas, né? Esse sistema de bombeamento, então para atender uma vazão de projeto de 10 anos, né? Aí depois para ter ampliação, então a ideia é a gente tentar, né, construir a parte estrutural, pelo menos, da estação elevatória, né? Já pensando nessa ampliação, né? E as bombas sendo, né, instalados, o conjunto, né, de bombas sendo instalados aí, à medida que eu vou, né, definindo a minha vazão de projeto ou o meu período de projeto, né? E aqui tem um corte, né, que traz também, né, o exemplo, os equipamentos, né, de cada um. Aqui a gente tem 3 bombas, né, 3 conjuntos aqui, motobomba, né, e aí aqui eu tenho, né, todo a definição, a configuração desse conjunto, né, com o sistema, o painel elétrico, né, a bomba, o motor, né, e todo, né, o sistema, né, a linha de sucção, a linha de recalque, né, as peças, né, que a gente tem ali, a redução, a ampliação, né, a válvula, né, para poder então operar, né, o meu sistema de bombeamento, né? Então está aí, né, um exemplo de um croquis de estação elevatória. Pessoal, nós temos aqui algumas referências, né, em destaque, né, além da NBR 12214, né, essa outra referência aqui, essa publicação aqui do PROSAB, né, bastante interessante. Ela vem trazendo, né, informações sobre o uso, né, de energia de forma mais eficiente em sistema de abastecimento de água, e a gente, né, tem conhecimento que o elemento que mais demanda recurso, né, o custo maior que a gente tem no abastecimento de água, ele está relacionado aí ao custo energético, e a maior parte dessa energia demandada é no nosso sistema de bombeamento. Então, essa referência aqui do PROSAB é bem interessante nesse sentido, né? E, a princípio, é isso. Aqui nós temos listados lá os nossos ODS relacionados à disciplina, né? Esses 3 ODS. Me despeço assim, nesse momento, e nos vemos, então, no próximo conteúdo aí da disciplina.